Como psicóloga e aromaterapeuta, você poderia explicar como os óleos essenciais atuam em relação às nossas emoções? Os óleos essenciais são substâncias extremamente ricas e concentradas, tanto quimicamente quanto energeticamente. Elas têm muita energia herbal e são seres assim que estão na Terra há milhares de anos evoluindo, né? Então toda essa sabedoria fica contida em cada molécula de óleo essencial. E quando a gente inala um óleo essencial, essa substância, na verdade qualquer substância aromática, o nosso olfato é diretamente ligado ao nosso cérebro. Então, substâncias aromáticas entram, são recebidas pelas nossas células olfativas e elas são retransmitidas para o nosso sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro extremamente importante, que rege uma série de funções fisiológicas, hormonais e também está extremamente ligado às nossas emoções, aos nossos instintos primitivos, a memórias afetivas, por isso os aromas são tão ligados a memórias afetivas, né? A gente esquece uma imagem, mas dificilmente a gente esquece um cheiro da nossa infância. Então, os óleos essenciais, eles atuam como uma ferramenta que possibilita a gente acessar estados emocionais, acessar memórias e trabalhar essas memórias à luz da energia e das propriedades de cada planta. Basicamente isso, uma relação bem direta com o nosso cérebro límbico e com a energia também da planta. Certo. E como incluir a aromaterapia no dia a dia como uma ferramenta de autoconhecimento? Essa pergunta é bem importante porque muitas vezes os óleos essenciais estão no dia a dia de pessoas que se interessam por esse tipo de ferramenta, mas não necessariamente como uma ferramenta de autoconhecimento. Muitas vezes são usados para finalidades estéticas, nada contra, é super recomendável, inclusive, né, cuidados naturais, eu também gosto muito, mas eu acho que é uma forma de subestimar o valor que os óleos essenciais têm. Eu acho que eles podem ser muito bem explorados se forem utilizados como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Porque eles dão suporte para a gente entender as nossas emoções, para a gente transformar estados emocionais, para a gente acessar memórias que são super importantes para o nosso estado, né? Para o desenvolvimento do nosso ser. Então, eu acho que existe uma tendência à compra de óleo essencial como meramente mais um bibelô consumista e a pessoa vai comprando óleos, como se aquilo resolvesse alguma coisa. Mas eu sinto que a conexão com a planta, de fato, adotar a planta como um guia para a sua jornada, isso é que faz a diferença no processo de autoconhecimento. E muitas vezes o óleo essencial sozinho não vai fazer isso. Ele vai ser um elemento que vai entrar ali na terapia, por exemplo, e vai te ajudar a caminhar com a orientação profissional. Então é super importante pegar na mão de alguém que vai te ajudar a te guiar nessa jornada pelo seu autoconhecimento, associado às plantas como guias, não como algo que vai resolver um problema ou simplesmente alterar um estado emocional. Certo. Antigamente, há pouco tempo atrás, a gente não costumava ver tanta gente comercializando e indicando o uso de óleos essenciais e até o consumo interno desses óleos, né? O que é que você pensa em relação a esse movimento de expansão da aromaterapia? Eu acho que, como qualquer coisa na vida, é uma faca de dois gumes, tá certo? É uma faca de dois gumes. Por um lado é bom, porque muita gente vai ter acesso a essa ferramenta tão preciosa de autocuidado. É uma ferramenta que te dá autonomia para você se cuidar, então mais pessoas vão ter acesso a isso. Mas por outro lado, existe uma desinformação e uma certa indicação de uso que pode ser perigosa, porque não seja feita com tanto cuidado quanto a aromaterapia pede, né? É importantíssimo que seja feito com muito cuidado. O consumo exagerado de óleo essencial, a própria ingestão, é um assunto extremamente delicado que não deve ser feito de qualquer jeito. É algo que exige indicações terapêuticas extremamente específicas e quem está indicando tem que saber o que está fazendo, porque existem, enfim, interações no organismo com enzimas que vão modificando os óleos, isso gera reações extremamente complexas do óleo no nosso organismo. E eu vejo que existe uma indicação muito exagerada de toma não sei quantas gotas para isso, não sei quantas gotas para isso, até coquetel de óleo essencial. Isso
é algo extremamente irresponsável. A aromaterapia clínica não precisa disso. Para você se conectar com a planta e receber o efeito curativo dela, você não precisa ficar ingerindo óleo essencial. Nosso olfato é suficientemente poderoso para que através do cheiro a gente já consiga se conectar com a planta e alterar um monte de coisa e perceber um monte de coisa na nossa vida. Então, existem formas de utilizar de um jeito mais minimalista. Eu acho que a aromaterapia exige essa responsabilidade, né? Uma gotinha, para fazer uma gotinha, às vezes precisa de tanta planta, então a gente precisa valorizar a energia vital que está ali, que foi sacrificada para fazer aquele óleo. Então, menos é mais na aromaterapia, a gente precisa de mais responsabilidade com relação a esse uso. Não é necessário esse exagero todo, que na verdade tem uma pretensão muito mais de consumo mesmo, porque se você usar mais, você vai acabar comprando mais rápido do que propriamente terapêutico, né? O uso minimalista é suficiente na aromaterapia. Sim. Sempre tem alguém que indica alguma coisa quando acontece, sei lá, um pequeno acidente doméstico. Ah, coloca isso, coloca aquilo. Cansei já de receber receitas desse tipo. E precisa se atentar às diluições, precisa se atentar ao estado. Às vezes eu recebo perguntas assim no Instagram: ah, posso usar na cicatriz da cirurgia? Eu não sei nem que cirurgia, eu não sei nem como é que tá a cicatriz, eu não sei como é que tá a pessoa. Uma indicação como essa seria completamente irresponsável da minha parte. Não é culpa da pessoa, a pessoa quer saber, né? Quer ajuda, mas da minha parte, se eu respondesse e falar, taca a lavanda, seria completamente absurdo, né? E existem essas indicações por aí, né? Por isso que é preciso prestar muita atenção. Beleza. Quais os cuidados que devem ser levados em consideração ao uso dos óleos essenciais? Existem diversos cuidados. Estar atento à qualidade dos óleos essenciais é muito importante, porque existem muitas falsificações no mercado, muitas essências sintéticas são vendidas como se fossem óleos essenciais. Existem cuidados também com relação às indicações de uso, com relação às contraindicações, né? Por exemplo, gestantes, pacientes com quadro de epilepsia, existem algumas restrições em relação ao uso de alguns óleos essenciais, hipertensos também, existem também restrições em relação ao uso direto na pele, existem diluições corretas que precisam ser observadas, alguns óleos são fotossensibilizantes, ou seja, queimam a pele se a pele foi exposta ao sol, ou então fazem um efeito dermocáustico, que é um efeito de queimar a pele, então precisam ser aplicados com muita cautela, ou então diluídos com indicação de uso muito precisa. Então tudo isso precisa ser levado em consideração para utilizar a aromaterapia com segurança. De maneira responsável, né? Beleza. Utilizar a aromaterapia com segurança é necessariamente algo complexo? Tem como ser mais simples ou mais prático? Tem como ser mais simples e mais prático. Eu já fiz vários cursos de aromaterapia e em muitos deles, por mais que eles tenham sido super importantes para minha jornada como aromaterapeuta, muitas vezes, quanto mais eu estudava, mais confusa eu ficava, porque eu ia vendo infinidade de óleos, infinidade de indicações, e às vezes na hora de fazer uma indicação, no início, ficava até meio confusa de tantas opções que eu tinha, não sabia quantos óleos que eu precisava ter para começar a atender, e depois que eu descobri alguns elementos que precisam ser analisados, como por exemplo, depois de unir a aromaterapia com a análise dos chakras, o meu trabalho como terapeuta ficou muito mais simples, porque eu sei exatamente o que eu preciso analisar no estado da pessoa, na energia da pessoa, no dia a dia, para fazer indicações muito precisas. E eu não preciso de 50 óleos essenciais para isso. Com alguns óleos eu consigo fazer uma análise bem detalhada e consigo fazer indicações de uso muito certeiras. Outra coisa que me ajudou muito a simplificar, a ser mais assertiva, foi a descoberta do teste olfativo, que é uma coisa que, quando é associada a uma boa entrevista no atendimento terapêutico, ajuda muito na escolha do óleo essencial para aquela pessoa. Porque o tratamento em aromaterapia não pode ser um tratamento invasivo, não pode ser um tratamento que a pessoa não goste. Se a pessoa, por mais que você esteja ali escutando uma pessoa e você sinta que a pessoa precisa de um determinado óleo pelas características daquele óleo, se a pessoa não tem afinidade com aquele aroma, não vai rolar tratamento. Então essa questão da afinidade olfativa é uma dica que ajuda. Não é o suficiente
para você fazer um diagnóstico, para você fazer uma indicação de uso, mas ele ajuda a você balizar ali suas escolhas de indicação, né, para aquela pessoa. E costuma ser muito certeiro mesmo, assim, a pessoa realmente sente mais afinidade com aqueles óleos que ela necessita mais no momento. Isso ajuda a ir modelando o tratamento. Certo. E é possível associar a aromaterapia com outras ferramentas terapêuticas? Por exemplo, eu sou professor de yoga e gosto de usar nas minhas aulas alguns aromas e tal, mas eu fiquei um pouco pensativo quanto à responsabilidade do uso desses óleos. E, assim, para outras terapias, outras formas de tratamento terapêutico, o que você tem a dizer? É para ficar pensativo mesmo em relação à responsabilidade, né? Por isso que para utilizar num contexto terapêutico, num contexto profissional, é super importante estudar uma terapia, né? Dar um passo além para você indicar para outras pessoas, né? Óbvio que para a gente mesmo a gente já precisa, né? Ter esse cuidado. Mas com outras pessoas essa responsabilidade aumenta. Mas é super possível e tranquilo e simples introduzir aromaterapia em qualquer que seja o tratamento. Existem vários tipos de terapias complementares que casam muito bem com a aromaterapia. E isso acaba, na verdade, criando um grande diferencial para o terapeuta, para o atendimento. Quando eu comecei a atender com shiatsu, quem mais no Rio de Janeiro atendia com psicoaromaterapia junto com o shiatsu, unido? Isso acaba criando uma técnica só minha. E os terapeutas, quando estudam aromaterapia, têm a oportunidade de criar um método próprio, um método único, quando eles introduzem o uso de óleos essenciais. E acabam tornando único mesmo o processo, né? Então, é um grande diferencial, assim, para um terapeuta, de qualquer área. Doulas, que acabam tendo uma ferramenta incrível de cuidado na gestação, no parto. Terapeutas reikianos, massagistas, que aprendem a fazer sinergias, que vão ajudar muito no processo do cliente. Que mais? Na yoga, para fazer pranayamas, né? Utilizando a inalação de determinados óleos essenciais que vão trabalhar questões que têm super a ver com a que se propõe aquela aula de yoga. Então é super possível acoplar uma terapia a qualquer outra terapia. Desde que conheça bem os efeitos e os usos, né, indicados dos óleos essenciais. Sim, com certeza. Certo. E tem mais uma última pergunta. Assim, a gente está vivendo um momento bem diferente, assim, né, da nossa história, onde as coisas estão acontecendo via internet, tudo online. E, assim, você falou sobre o paciente aceitar, né, e escolher os óleos, né, através do teste olfativo. É possível fazer um atendimento online, tipo assim, tanto na aromaterapia quanto em outras terapias também? Dá para integrar isso de alguma forma? Essa é uma ótima pergunta. Inclusive, foi uma adaptação que eu precisei fazer recentemente no meu trabalho, no contexto da pandemia, porque as pessoas continuavam querendo atendimento em psicoaromaterapia, e eu acabei criando um sistema de uma anamnese bem específica, na qual é possível fazer um atendimento à distância e analisar muito bem os mesmos fatores que eu analisaria numa sessão presencial. E isso acaba tendo resultados bem interessantes, assim. Então, é possível, sim, fazer essa adaptação e seguir uma metodologia mais de observação clínica, mais através de um diálogo que é direcionado, não é um diálogo aleatório, né? Tem alguns fatores que precisam ser observados e eu discrimino esses fatores no meu método. Então, sim, é possível. Eu tenho feito, tem dado muito certo. Legal. Então, agradeço pelo seu conhecimento aqui compartilhado com a gente. Muito obrigado. Obrigada eu.